para os passes magnéticos, certo? Lá todos podem tomar e podem tomar também para os seus familiares, para pessoas queridas, para pessoas que estejam debilitadas. Então, toma primeiro para você e depois pede ao médico lá, só eu quero mentalizar falando de tal, aqui para outra pessoa, mentaliza a pessoa, o médico dá o passe também. E aquela energia vai para aquela pessoa, certo? Com certeza. Depois tem a desobsessão. A desobsessão, ela é privativa, certo? Ninguém não participa. Tem casas espíritas que a reunião desobsessão, ela é presencial. Tá, o médio, a pessoa entra e faz a sessão lá. Pode existir, pode, mas às vezes as pessoas são muito atraídas pela fenomenologia e aí fica aquela coisa meio complicada. Então é melhor lá, porque os guias vêm, trazem as problemáticas, os irmãos às vezes são encaminhados e vêm para cá, se conversa. Nós estamos aqui para dialogar, porque ninguém manda em ninguém. Em uma briga entre duas pessoas, você vai apartar, vai aconselhar para que não haja essa briga. Então a mesma coisa, ninguém é para convencer ninguém, mas está aqui para apaziguar os ânimos. Muitas vezes tem uma pessoa que está obsediando outra, mas ela não está por maldade. Ela está querendo ajudar, mas não sabe ajudar. É a mesma coisa da pessoa ser atropelada na rua e você não saber nada de primeiro socorro e ir lá mexer na pessoa. Vai complicar mais do que ajudar. Então, vai se ajudar através do diálogo para que as pessoas possam entender. Às vezes é um ser querido, entra uma pessoa que está lá e não está entendendo muito bem o mundo espiritual, atrapalha aquela outra pessoa que ela tanto ama porque não sabe ajudar, quer se comunicar e não sabe. Certo? Então, a desobsessão, certo? Ela é privativa, acontece. As pessoas que vão para o diálogo fraterno, que são encaminhadas para a desobsessão, tem o número de passes que ela toma. E depois ela retorna para o diálogo fraterno. Se acontecer algum evento de que venha um espírito dar alguma mensagem para aquela pessoa, ela nominar e dizer a problemática, a gente chama a pessoa e fala a ela somente no privado o que o espírito falou para ela lá. Certo? A pessoa não se preocupa. Mas muitas vezes não acontece isso. Acontece no anonimato, eles vêm, conversam, às vezes desistem, sai, a pessoa fica bem melhor. E lembre-se, a obsessão é uma via de mão dupla. Ninguém obsedia sozinho. Quando a gente está sendo obsediado é porque é uma janela para a obsessão. Certo? Não estou dizendo aqui que a pessoa fez mal, que é ruim, que é doido, não, porque acontece. É como muitas vezes a pessoa está doente e tem um claro escuro da obsessão. Isso é natural. Certo? Então não fiquem assustados com isso, mas façam suas preces, mude sua atitude mental, mude as suas ações, seus atos, seus pensamentos, que com certeza tudo vai mudar na vida. Agora não adianta querer aqui como se a pessoa tivesse uma dor de cabeça, tomasse um remédio e passou. Não é, totalmente diferente. Tem que haver muito esforço, boa vontade e acima de tudo transformação. Ok, pessoal? Então, dados esses avisos, vou passar a Cristina aqui em relação a um sorteio que acontecerá, ela vai dar a explicação sobre isso. E outra coisa também, vocês podem trazer água fluidificada e botar em cima da mesinha para fluidificar a sua água, leva para casa e toma durante o dia, durante a semana, um copinho aqui de cafezinho, alguns 2 dias, não, como um copo cheio, não tem problema nenhum, certo? E também nós temos aqui uma campanha, que não é uma campanha do quilo, mas essa campanha aqui, ela foi feita para que as pessoas ajudassem na época da pandemia. Então, quem quiser trazer, bota ali, quem quiser também, fica tranquilo. Mas atrás que a gente faz as cestas básicas e entrega para as pessoas necessitarem, ok? Muito obrigado, passo aqui para a questão. Boa noite a todos. Nós estamos com a rifa, né? Agora no mês de maio, com relação a 2 itens que nós ganhamos, né? Nós recebemos um vestido de festa, que é esse que a gente colocou aí para que todos possam ver, e um kit da Natura só com produtos femininos, certo? Então, nós estamos rifando esses 2 itens e o sorteio será dia 27 de maio, que é a última quarta-feira do mês de maio. Então, o bilhetezinho custa R$5 e quem quiser adquirir será nós agradecemos bastante, será de grande valia para todos nós. E eu estou com a leitura. Nós vamos iniciar com as leituras
do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no item 154, os contrários. E é um versículo de Paulo aos Romanos, que diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica nos dias que ocorrem. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Os obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem do perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico. Nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundir-nos por meio de experiências dos ciclos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveremos contar com 1000 eventualidades de cada dia, suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isso é inevitável no mundo que tudo opera e tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar, bem-humorados, à maneira do apóstolo dos gentios. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, esse texto, ele coloca aqui os contrários, né? E nós sabemos que tem sempre pessoas trabalhando num sentido de crescimento, de construção, e tem sempre aqueles que têm uma opinião contrária, né? Isso não vai dar certo, você está querendo demais, você tem certeza que pode fazer isso. Tem sempre as pessoas que dão uma posição negativa à situação. E fora isso, o texto nos fala também que existem muitos contratempos que aparecem na hora que você está edificando o projeto, que você está seguindo, para lhe atrapalhar, para muitas vezes fazer você desistir ou amolecer na metade do caminho. Mas que a gente tenha sempre esse pensamento na mente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E seguir em frente. Antigamente a gente pensava que era alguma coisa ruim, que era contra nós, né? Não. Como André Luiz diz no livro Sinal Verde, né? Só existe o mal a temer, aquele que se encontra dentro de nós. O mal que me faz não me faz mal, mas o mal que eu faço, esse me faz mal. Então isso é que, às vezes, que tem fulano de tal, existe isso, aquilo, outro que vai contra a gente, não. Nós somos nossos piores adversários. Então, meus irmãos e irmãs, feitas essas reflexões, nós elevamos nosso pensamento ao alto, a Deus, a Jesus, ao belo, e possamos dizer, Senhor Jesus, que recaia sobre todos nós, encarnados e desencarnados, o teu refluxo de paz, de amor, de felicidade, teu influxo de paz, de amor, de felicidade, para que todos nós possamos abraçar a nossa jornada, compreender a nossa missão e seguir em frente. Cada um pegando a sua cruz e seguindo como foi que tu avisaste para nós outros. Então, que todos aqui nessa reunião, aqueles também que não estão na reunião, possam receber a tua paz, o teu amor e o teu amparo, assim seja. E agora, nós vamos passar a palavra ao nosso palestrante, Roberto Teixeira.
negócio é muito forte. Está muito na parede, não, Juliana? É. Boa noite a todos. O tema de hoje é um tema bem interessante. Nós estamos aqui na Casa de Chico Xavier, Casa de Caridade Chico Xavier, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. E estamos indo na sequência. Estou justamente hoje encarregado de falar sobre o item 28, que é uma coisa deverasmente interessante. É uma coisa de uma sutileza para a gente pensar, para a gente meditar, né? Porque aí é uma pergunta, né? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Será lícito? Né? Aí a doutrina espírita vem aprofundar esse pensamento, a essa pergunta, né, através de São Luís. Mas a gente poderia até dizer assim, né? Entre o sofrimento e a misericórdia, ou a gente poderia dizer o valor do último instante, que é o que o texto trata na sua essência. Esse último instante que cada um de nós vamos enfrentar. Aí quando a gente olha para um ente querido e diz que ele está sofrendo muito e que seria interessante que a gente, né, realmente chegasse e provocasse o fim da vida dele. Antes de fazer isso, nós temos que fazer uma pergunta para a gente mesmo. Eu quero acabar o sofrimento dele ou eu quero acabar o trabalho que eu estou tendo com ele? Né? A luta que eu estou tendo com ele. Nessa luta que nós estamos com o nosso ente querido, numa situação dessa, há uma troca de energia, há uma troca de aprendizado, há uma troca de experiências incríveis. E, acima de tudo, uma grande declaração de amor, uma grande declaração de humildade, do cuidado pela pessoa amada. Então, todo mundo achou bonito aqui uma foto que foi capa de revista, capa de jornal, que era um menino carregando o outro nas costas. E o repórter pergunta a ele se estava pesado. Ele disse, não é pesado, é meu irmão. Né? Aí todo mundo achou bonito. Mas também não é pesado você cuidar do seu ente querido que está em fase terminal. Você vai achar leve, porque você vai entender que você está sendo útil. Mas vamos nos deter aqui o texto, na visão da doutrina espírita, que traz uma abordagem, né, racional e moral, e nos convida para ir além da aparência do sofrimento físico. E o texto realmente ele começa, né? E tem outra pergunta, uma afirmação: não nos cabe pré-julgar os desígnios de Deus. Então, a gente não pode pré-julgar o que Deus espera para aquela pessoa e para cada um de nós. Então, essa afirmação ela é um apelo à resignação, é um convite à humildade diante da complexidade da vida e da morte. Então, quantas pessoas não passaram por situações dessas e terminam se recuperando? Quantas pessoas são consideradas mortas, né, e depois se recuperam? Quantas pessoas a medicina chama a família e diz que não tem mais jeito, que a família se despeça, que a medicina não consegue fazer mais nada. E aí aquela pessoa se recupera. E quantas pessoas estão nessa situação e esperam chegar um ente querido,
que estava viajando, né? Chegar uma pessoa que ele era desafeto e ele aproveita naquele momento para fazer as pazes. São pormenores que passam despercebidos para a gente, mas não passam despercebidos diante de Deus e da espiritualidade maior que está trabalhando todo aquele ambiente. Porque essa é uma possibilidade espiritual contida no último instante. Nesse último instante, o Espírito tem essa oportunidade. Aí, às vezes, a gente diz assim, fulano arrependeu-se, mas arrependeu-se tarde. Quando nós dizemos isso, quando nós mencionamos essa frase, nós estamos pensando só no mundo material. Não estamos pensando na pessoa enquanto espírito numa caminhada. Que esse arrependimento é a primeira porta de entrada dele para o mundo espiritual, com um pensamento já de que ele precisa se corrigir. Então, esse é o grande valor do momento derradeiro, esse valor espiritual. O espírito, às vezes, nesse limiar da desencarnação, ele experimenta um momento de lucidez, que ninguém sabe nem de onde veio, né? E ele aproveita esses instantes para reconciliação íntima, arrependimento sincero, mudança de perspectiva espiritual e preparação para o mundo espiritual. Né? Vou frisar de novo, nós somos espíritos numa caminhada. Então, o que a gente faz, nós estamos construindo para o nosso futuro. As pessoas dizem às vezes assim, eu queria saber quem eu fui na encarnação passada, para ver realmente se isso existe. Né? Quem eu fui. E há um certo padrão que todo mundo quer seguir, né? Todo mundo, quando quer saber quem foi, ele quer ser, eu fui um rei, fui uma rainha, eu fui uma pessoa muito importante, não sei o quê. Todo mundo quer saber se foi isso. Ninguém quer saber se foi outra pessoa. E o que é que eu tenho que me melhorar nessa encarnação? Eu preciso conhecer, né, quem eu fui? Não. Você é só olhar se você ainda é egoísta, se você ainda é avarento, se você ainda é briguento, se você ainda é explosivo. São essas coisas que você não conseguiu vencer na encarnação anterior e voltou com elas para vencer. E esse momento derradeiro, esse momento final, aí o Espírito às vezes escolhe um desses itens que ele precisa se melhorar, reconhece e já parte para o mundo espiritual com esse pensamento. Agora, se a pessoa é materialista, para ele não tem importância nenhuma nesse momento. Não tem. Mas para a gente que começa a ver as coisas sobre a luz da doutrina espírita, a gente entende que pode alterar profundamente a condição do espírito após a morte. Nesse mesmo capítulo 5, lá no item 18, nós vimos o bem e o mal sofrer. Falou-se aqui sobre o bem e o mal sofrer, demos explicações, comentamos. E essa pessoa que está passando por esse momento, como é que ela está encarando esse bem e esse mal sofrer? Ela não pode externar. Nós vivemos tanto no mundo físico que essa pessoa não pode externar, não pode falar por motivos de doença, e a gente acha que ela não está mais reagindo. Mas dentro daquele corpo tem um espírito com seus pensamentos. Tem um espírito com toda a sua dedução do que está acontecendo com ele. Com toda a sua análise do que está acontecendo com ele. E ele não pode verbalizar. E às vezes nós fazemos isso no dia a dia. Quantas vezes uma pessoa nos diz uma coisa que nos choca? Quantas vezes as pessoas batem de frente com a gente e a gente fica calado para não provocar uma briga? Ficamos calados, mas a nossa cabeça processou tudo que a gente tinha vontade de dizer a ele. A cabeça da gente é muito rápida, o pensamento é muito rápido. A gente logo, eu deveria ter na cabeça, eu deveria ter mais, mas eu vou ficar calado.
Então, mesmo assim, está esse ente querido que está na fase terminal, que está ali deitado, que está pronto, sabendo mais que ninguém, que está chegando a hora dele partir para o mundo espiritual. Então, esse bem e esse mal sofrer também faz parte do aprendizado desse espírito. Porque o bem sofrer, relembrando, é aquele aceito com fé, resignação e confiança em Deus, produzindo um crescimento espiritual. O mal sofrer, ele é marcado pela revolta, pelo desespero, pela negação e vai prolongando o sofrimento moral. A nossa depuração moral é que vai nos ajudar, nos elevar para que nós possamos ir para mundos mais depurados. Por isso que a gente tem a nossa depuração moral. Então, esse último instante pode ser justamente a oportunidade de transformar o mal sofrer em bem sofrer. A pessoa entender, naquele seu momento, entender que a vida é feita de escolhas, que a vida é feita de erros e acertos, de arrependimentos e o exercício do amor fraternal. Nós temos que ter em mente que nós temos que fazer esse exercício de amor para com todos, para que a gente possa ter mais leve o nosso caminhar. Mas aí quando a gente começa a falar da doutrina espírita, começa a mostrar que não vale a pena, né? Não vá abreviar a vida do seu ente querido só porque ele está sofrendo. Não faça isso, aí você vai dizer assim. E a doutrina espírita? Né? Qual a visão dela sobre a eutanásia? O que é que ela vai dizer? Como é que a gente vai se comportar? É justamente o tema que a gente está falando, né? Que é tratar de eutanásia. E ela não ignora a dor. Ela não ignora a dor da doutrina espírita. Pelo contrário. Ela orienta. Devemos aliviar o sofrimento físico com todos os recursos disponíveis. Devemos oferecer amparo moral e espiritual ao enfermo. É isso que nós devemos fazer. E aí a gente começa a olhar esse exercício de nós sermos úteis. Quando alguma pessoa da família tem uma doença diagnosticada, que é uma doença silenciosa, porque toda doença ela tem seu grau de risco, né? E aí ele é diagnosticado de uma doença silenciosa. Vou dar um exemplo aqui de uma diabetes. Uma diabetes ela pode levar a uma amputação de uma perna, a uma cegueira, a uma falência renal, e muitas a um infarto, né, a um AVC. Tudo isso são consequências da diabetes. Aí essa pessoa vai ao médico, o médico prescreve um produto, custa X valores. Aí é caro, eu não vou comprar, não, diabetes, não estou sentindo nada, não sei o quê. Aí, nessa mesma família, tem uma pessoa que está diagnosticada com câncer. Aí todo mundo se compadece. Não, a gente faz uma vaquinha, não a gente compra, nem que a gente bota na internet, nem que a gente vai para a justiça, mas a gente compra a sua medicação. Por quê? Porque quando se olha para o câncer, você tem a ideia que ela está mais próxima do momento final da vida dela. Então, nós trabalhamos assim. Então, toda doença é o nosso corpo pedindo ajuda. E seja ela qual for, é importante que seja tratada. E aí, a gente vai justamente aliviar o sofrimento físico com todos os recursos disponíveis. E vamos oferecer um amparo moral ao enfermo, tratá-lo com carinho, tratá-lo com amor, ser benevolente com ele. É cansativo? É cansativo. Quem aqui já teve uma situação dessa,
sabe o quanto é cansativo, o quanto ocupa você, né? O quanto toma do seu tempo. Mas, gente, o amor que vocês depositam nesses atos, ele fica para a vida toda. Vai gerações e gerações, reencarnações e reencarnações. Esse amor se fortalecendo. Então, a doutrina espírita estabelece um limite. Ele diz, não devemos abreviar a vida. Deixa bem claro isso. Não devemos abreviar a vida. Nem mesmo por um minuto. A doutrina espírita, nem mesmo por um minuto. Por quê? Por quê? Quem de nós aqui gostaria de ter mais um minuto de vida quando tivesse certeza que chegou o seu momento de ir embora e você olhar para o relógio, me dê mais um minuto para eu falar com fulano. É igual aquele seu filho que está brincando na casa do vizinho e você chama e diz, mamãe, mais 5 minutinhos. O meu neto, meu amigo, o relógio dele só marca 5 minutos, porque quando a gente chama, 5 minutinhos, vovô, vou já, 5 minutinhos. Então, quer aproveitar até o fim, quer ter essa oportunidade, porque esse minuto pode ser decisivo para esse espírito, pode evitar sofrimentos futuros. Para o materialista não vai evitar nada, porque ele vai morrer, acabou tudo. Né? Mas para nós espíritas, evitar sofrimentos futuros, porque se ele teve a oportunidade de se reconciliar com alguém, então ele já parte mais leve. Ele já parte sem levar aquele peso na consciência que está lá guardado, que a gente chama, né? E vai suavizar o despertar dele no mundo espiritual. Então, isso pode representar uma verdadeira redenção íntima. Íntima. Então, nós aqui, enquanto encarnados, temos que cuidar um do outro. Principalmente se estamos em família mais próxima. Né? Família consanguínea, que eu estou falando aqui, né? Que é a base de tudo. E que nos faz estender esse amor para os amigos, para os colegas, né? Para os vizinhos, e entender que todo mundo mora no mesmo lugar. Aí volta uma pergunta, né, do texto. Quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Então, ao abreviar uma vida, nós assumimos uma responsabilidade. Ainda tem isso. Você está abreviando a vida daquele ser que você ama e você, ao mesmo tempo, está assumindo uma responsabilidade. Porque não deu para ele essa oportunidade do último minuto. Né? E essa responsabilidade ultrapassa a nossa compreensão. Né? Nós interrompemos um processo espiritual. Veja que interessante, né? Para a gente prestar atenção enquanto espírito. E cujo significado completo nós desconhecemos. O que Deus preparou para aquela pessoa, o que Ele não preparou, o que Ele programou para aquela pessoa. E nós vamos abreviar. Então, a mensagem que a doutrina espírita nos oferece, ela não é de indiferença, não, diante da dor, mas é de profundo respeito pela vida e pelo tempo de Deus. Devemos agir com compaixão. Sim, devemos. Mas com uma compaixão esclarecida, aliviando o sofrimento, oferecendo consolo e respeitando o tempo da alma, que é o mais importante, é que a gente respeite. Vou sempre bater nessa tecla aqui, porque muitas vezes é o último suspiro que se escreve um novo começo. E quantos casos médicos se tem conhecido, como eu falei lá atrás, né, dessa lucidez terminal? Pacientes com doenças graves, inclusive neurológicas, podem, antes de morrer, recuperar temporariamente a consciência, memória e clareza mental, fazer revelações que ele não gostaria de levar para o túmulo, como a gente diz, né? Levar para o mundo espiritual. Então, uma coisa que o incomodou a vida toda,
uma coisa que ele guardou ali, ou com vergonha, ou com medo de ser julgado. Porque quando nós erramos, temos a consciência que erramos, é difícil a gente falar que nós erramos. Porque nós queremos mostrar as coisas tudo certinho, tudo arrumadinho, que o povo cobra da gente, como se nós não fôssemos, né, passíveis de erro. O que é que acontece? Se eu dissesse agora, quando terminar aqui o Evangelho, eu vou na sua casa. A primeira coisa que passava na sua cabeça, o que era? Minha casa está arrumada, não está. Eu apanhei o lixo, não apanhei. Né? A mesa está suja. Não vá hoje não. Aí você ia esperar arrumar a casa para me convidar para eu chegar lá, a casa está toda arrumadinha. Então a gente tem esse comportamento. Aí eu digo que a gente está botando o lixo embaixo do tapete, né? Quando a visita sai, a gente tira o tapete e tudo volta. E nessa hora, nessa recuperação inesperada, pacientes com demência avançada voltam a reconhecer familiares, minutos ou hora antes de desencarnar. Pessoas em estado crítico que recuperaram lucidez suficiente para conversar, despedir-se ou expressar arrependimentos. Esses momentos são breves, mas extremamente significativos. Exatamente como descreve São Luís lá no texto, se vocês forem olhar. Eu tenho certeza que todo mundo, quando chegar em casa, vai ler lá o item 28 do capítulo 5 do Evangelho, só para ver o que é que São Luís está falando, né? Aí eu trouxe um caso aqui, que eu procurei na internet, de uma pessoa que viveu uma situação dessa. E ainda viva ela. É uma jovem chamada Anita Morjane. Ela nasceu em 16 de março de 1959, em Singapura. Esta jovem, em 2006, ela foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin, em fevereiro de 2006. Ela entrou em coma, com tumores do tamanho de limões por todo o corpo, e entrou em falência múltipla de órgãos. Ela estava nesse estado no hospital. Praticamente, você podia chegar lá para conversar com qualquer médico que já dizia que o estado dela, e era, né, terminal. E o que é que aconteceu com ela? Ela viveu o que se chama na ciência de EQM, né, que é uma experiência de quase morte. A dona Anita relatou ter saído do corpo, ter sentido uma paz, um amor incondicional e a ausência total de medo. Ela relata ter sentido isso. E ela afirmou entender que o medo é uma mentira e que o amor próprio é o mais importante. E aí, ela retorna do coma, né? E quando ela retorna do coma, o que é que acontece? Ela recuperou a consciência. Em poucos dias, começou uma melhora rápida. Em semanas, seu corpo apresentou regressão significativa do câncer. Esse caso é estudado pela medicina. E essa mulher virou escritora. Porque quando viram a história dela, uma editora entrou em contato com ela e disse: conte sua história que nós vamos publicar o livro. Morri e vivi, ou morri para viver, não tinha sido o livro, não me vem à memória agora. E ela virou também palestrante pelo mundo afora, falando dessa experiência dela. Isso foi em 2006, faz 20 anos. Ela continua palestrando, continua escrevendo livro, continua viva. E se alguém da família tivesse abreviado esse momento dela? Nessa palestra dela, nesses relatos dela, quantas pessoas ela já ajudou? Será que Deus não reservou isso para ela? Não estava na programação dela? E 1 minuto antes, alguém poderia ter tirado a vida dela. E nada disso teria acontecido.
Aí continuei fuçando na internet e ouvi falar sobre um cidadão lá de Londres, lá do Reino Unido, está bem, está vivo. São os estudos de Sam Parnia, o nome do médico é Sam Parnia. O que foi que ele fez? Curioso, né? Querendo realmente entender como nos comportamos em termos de matéria e de espírito, ele conseguiu pegar 567 casos em que os pacientes tiveram paradas cardíacas. Teve uma parada cardíaca ali, foi decretado como morto, né? E ele já debruçou sobre o caso para conversar com o paciente, que voltaram, né? Foram decretados como mortos e que voltaram. Então, eles retornaram com consciência, relataram experiências lúcidas durante o período. Quais os relatos mais comuns? Sensação de sair do corpo. O que eu estou falando não é o que a doutrina espírita vem falando o tempo todo e a ciência provando. Então, a Anita teve essa mesma sensação de sair do corpo, né? Luz intensa e o mais interessante aqui, revisão da vida. Essas pessoas relataram para o médico que no seu momento, que seria para a gente e para ele o final, eles fizeram uma revisão da vida deles. Então, nessa revisão, quanta oportunidade tem o irmão de se recuperar, de pedir perdão, de reconciliar com alguém que ele não gosta? Então, é esse momento que nós não podemos impedir, fazer acontecer, que diga. Nós não podemos fazer acontecer esse momento. Nós temos que deixar fluir o tempo de cada um, né? E cada um só vai realmente quando chega o tempo. E esses pacientes estudados por Sam Parnia, eles também relataram que tinham sensação de paz. Então, quem aqui queria viver um momento desse? Né? Quem aqui queria viver um momento desse? Uma sensação de que você está partindo e não parte. Eu não teria, porque vai que parte mesmo de verdade, né? E aí? Não fica só a sensação. Então, esses casos, eles reforçam que a linha entre a vida e a morte é mais complexa do que aparenta. Por mais que a gente se debruce sobre a doutrina espírita, por mais que a gente procure, por mais que a ciência mostre, é complexa. Aí nós perguntamos, e por que não nos ainda assim revelar tudo nos seus pormenores? Porque nós ainda somos crianças no jardim de infância. Porque tem conhecimentos que ainda não cabem serem revelados para a gente. Se você for entender Deus na sua essência, você não entende. Falta um bocado de perdinha para se encaixar, né? Para você entender Deus na sua essência, o ser que criou todo esse cosmos, todo esse universo, que toma conta de tudo, que rege minha vida, que rege... Gente, você começa a dar um tilt na sua cabeça, porque faltam coisas para definir, porque o nosso conhecimento não está tão aprofundado para chegar a Deus na sua essência. Aí nós entendemos Deus, aceitamos Deus e vamos também, né, nos trabalhando e entendendo. Quando acontece alguma coisa, Deus é bom o tempo todo, né? Deus é misericordioso. E nós vamos entendendo que Deus fez aquilo, até a gente chegar na definição de Deus realmente, na sua grandiosidade. Então, a literatura espírita, alguns livros, né, psicografados por Chico Xavier, também relata casos de
espíritos nos seus momentos finais, com intensa revisão da própria vida, com arrependimento profundo nos últimos instantes, né? Mudança de estado espiritual graças a um último pensamento sincero. Poxa, o último pensamento sincero, antes de morrer, já muda a sua vida na espiritualidade. Eu fui atrás aqui de ver alguns, ele fala do nosso lar, fala de obreiros da vida, entre a terra e o céu, e ação e reação. Quem lê esses livros agora tenha esse olhar desses espíritos que falam justamente isso. Embora, é uma coisa bem interessante para a gente lembrar, que embora não sejam, que é o que nós queremos, né? Embora não sejam recuperação física, mas esses relatos confirmam o ponto essencial. O instante final tem enorme valor espiritual. Aí o Evangelho vai nos falar também, né? Vai nos dar exemplo, vai nos contar, e é bom a gente lembrar, eu frisei isso aqui que eu achei muito interessante. Mesmo quando não há cura física, pode haver uma transformação espiritual. Mais uma vez, a gente pensando como ser encarnado, pensando no mundo material, a gente quer ver a cura física daquela pessoa. A gente não quer ver a mudança espiritual que está acontecendo ali, naquele momento. A gente quer ver. A gente tem casos na família que a gente vê, sai do hospital e não tem mais jeito, né? E papai não vai se curar, mamãe não vai se curar, meu filho, minha irmã não vai ter jeito. E aí a gente quer ver a cura física e deixa de ter esse olhar para a cura espiritual. Então, mesmo quando a morte é iminente, pode haver lucidez e decisão moral. Porque o último minuto pode ser decisivo para o espírito. Então, o estado final, ele não é necessariamente estático, nem é totalmente previsível. Mas ele traz um momento ímpar na vida de cada um. Cada um de nós aqui vamos chegar nesse momento final. Cada um de nós chegar. Final, estou usando o termo, para o mundo material. Né? A gente usa esse termo final para o mundo material. Mas a gente sabe que é a passagem, é a continuidade da gente passando para o mundo espiritual. Então é exatamente isso que recomenda a doutrina espírita. Não abreviar a vida, pois aquele instante aparentemente insignificante pode carregar consequências imensas, seja no corpo, seja principalmente na alma. Então nós temos que mudar o nosso olhar do mundo só material para o mundo material junto com o mundo espiritual. Eu já falei uma vez aqui, vou falar novamente, lógico, que é difícil. Nós, enquanto espíritos, temos uma dualidade muito grande. Porque nós somos espíritos que encarnamos no mundo material em busca da nossa evolução espiritual. Como equilibrar essa balança? Como a gente fazer que essas coisas que vão estar sempre se chocando, né? Nem a gente pesa o acelerador mais em um ou mais no outro, mas como a gente conhecer esse equilíbrio? É quando a gente começar a pensar que nós somos um espírito no corpo e não um corpo no espírito. Porque à medida que o espírito vai se depurando, a matéria que ele precisa para a sua nova encarnação é mais leve do que essa que a gente está com ela agora. Ela vai também, né, se modificando. Então é essa busca que a gente tem que fazer. Ser bom, ser justo, ser caridoso,
e amar o próximo, que é uma coisa que Jesus nos pediu há muito tempo e que nós ainda estamos nesse aprendizado. Ainda não conseguimos, na nossa totalidade, amar o próximo. Por isso que o nosso planeta ainda tem guerras. Porque nós ainda pensamos muito no mundo material. E nós ainda somos assim um espírito voltado para a guerra. Muito. Quem assistiu aqui a algum filme que trata de terrestres, de extraterrestres, que ele é entendido que veio ajudar a Terra? Não, todo ele a gente está pronto para matar, para defender, para estourar. Todos eles são inimigos. Todos eles são inimigos. Nós estamos armados, né? Uma faca nos dentes para matar o primeiro que aparecer aqui. Né? O que é que a doutrina espírita sofreu quando ela começou a ser divulgada? E ainda hoje tem gente que diz: eu não vou lá não, vocês falam com o diabo. Um diabo que pede para você praticar caridade, amar o próximo, né? Ser bondoso, ser caridoso. Então, nós temos que fazer esse exercício. Deixar esse homem velho indo embora e abrindo a nossa mente. Entendendo que nós somos espíritos e que o último minuto que cada um de nós vamos passar por ele é importante. Deixe acontecer. Deixe a vida seguir seu curso. E você estará ajudando ao seu ente querido que passa por esses momentos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos guie sempre. Então, agradecidos ao nosso irmão Roberto, né, pelas suas elucidações em relação a isso. E como vivemos num mundo imediatista, hoje cada vez mais imediatista, né, gente? Uma grande virtude se perdeu em nossas consciências, né, que é a esperança. Tem um ditado antigo que eu me lembrava que dizia: enquanto a vida há esperança. E a gente se perdeu, né, nessa esperança. Tem as pessoas que hoje qualquer coisa se desilude e quer tirar a própria vida, e nós vivemos essa epidemia de pessoas que estão aí dando fim à sua própria existência, né? Isso é muito grave mesmo. Uma verdadeira epidemia. Emmanuel fala uma coisa muito interessante, ele diz o seguinte, que sem comida passamos alguns dias, sem tomar água menos dias ainda, mas sem esperança não passamos um minuto vivo. Né? Então a esperança é muito importante, é tudo isso que Roberto falou aqui. Né? A esperança. Em qualquer quadro da vida, para que se atirar logo a ela? Espera. Deixa nas mãos de Deus. Né? E é isso que nós temos que sempre nos orientar. Então, meus irmãos, agradecido mais uma vez a todos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento para depois ir para os passos. Assim, podemos encerrar essa reunião agradecendo a Deus, a Jesus e a todos os irmãos espirituais, guias e protetores que aqui estiveram, por essa oportunidade de entendimento, de esclarecimento que hoje tivemos aqui. Pedimos a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que continuem nos dando força, fé, coragem e esperança em todas as oportunidades da vida, em todos os acontecimentos de nossa existência, para que possamos cada vez sermos mais fortes e ajudarmos cada vez mais aqueles que estão no nosso perímetro diário, com muita paz, com muito amor, com muita dedicação, respeito e caridade. Assim seja.